Boa tarde, que a graça e o amor do Pai, na luz do Espírito Santo, provida do coração do Filho, esteja sobre você, sobre nós, nesse momento de luz, de paz e de misericórdia. Que Deus possa se fazer grande neste momento, nesta hora, nesta tarde, para que a luz do Espírito Santo invada a tua alma. Faz bem pro teu coração, pra tua vida, pro teu espírito. Uma boa tarde a todos. É verdade que desejamos com nossa alma, com o nosso coração, uma boa tarde para você. Mas na esperança que você verdadeiramente, neste momento, abra a porta da tua alma, abra a porta do teu coração. Seja aquele que mora na casa e vai receber uma visita e conta os minutos que a visita disse: chego às 5. A visita ligou e disse: às 5 horas estou chegando. Aí você que preparou a casa, que esperou, não é? Corre para a porta e não vai abrir uma fresta às 5 horas. Você abre a porta toda para que a hora que ele chegue na porta, ele tenha uma visão de todo o recinto. Ele tem uma visão do recinto, ele tem uma visão da casa. O que eu quero dizer com isso? Abra neste momento a tua mente, o teu coração. Abra dentro de ti. Abra a tua alma. Abra-se para Deus. Se abra, dê-lhe nessa tarde livre acesso à luz. Dê livre acesso à luz. E é justamente por isto que venho aqui, onde sempre Deus tem suscitado em todas as lives, a citar esse versículo. Quando o anjo chega à igreja, ele chega na igreja, ele fala à igreja: olha, é preciso que você esteja vivo, é preciso que vocês revivam, relembre, né, como está recebendo a doutrina, como está recebendo a graça. É preciso que vocês se reconciliem, porque a qualquer momento ele vai chegar. E se você não sabe quando ele pode chegar a hora que você menos espera. Né? Aí ele diz no versículo 6, quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Você tem, Isadora? Eu tenho. Você tem? Eu tenho. Graças a Deus. Você tem? Aí, ele diz, quem tem ouvido? Eu pergunto para você, tens ouvido? Então veja, tu tens a audição perfeita. Tens a audição? Você consegue ouvir? Então ele está dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que igreja? Porque você é templo do Espírito. Você é morada de Deus. Você é o santuário do Espírito Santo, onde ele habita. Então veja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 6 de Apocalipse 3 vem nos chamar a atenção. E por que o tema dessa live, dessa tarde, é viver no Espírito, não é isso? Sim. Viver no Espírito. Como isso? E como nós vamos buscar e mergulhar? É preciso que você tenha concepção comigo. Que para que nós possamos entender isso, nós precisamos mergulhar. Imagina que uma joia sua, né, caiu lá no fundo de uma piscina funda. Você olha, você tem que fazer o quê? Você buscar aquela joia preciosa, não é? Você tem que mergulhar. Você tem que ir lá no fundo. Então você mergulha. Algum jeito você tem que chegar até aquela joia. E você mergulha e vai ao fundo para buscar aquele bem de tão grande valor. Assim é o Espírito. É preciso que nós nessa tarde façamos o que a música Eu Navegarei no Oceano do Espírito. E assim adorarei ao Deus do meu Senhor. Eu servirei ao Deus da minha vida, porque Ele é fiel. Né? Então a música fala muito. Esse som dessa música de fundo que você ouve. Navegar no Espírito, mergulhar no Espírito, viver o Espírito. Mas é preciso. O que precisamos saber hoje, neste momento, nesta hora, qual está sendo
o meu, o seu, o nosso posicionamento cristão no Espírito de Deus. Porque nós temos que tomar uma posição no Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele é o passaporte dele mesmo. O Espírito de Deus é o passaporte dele mesmo. É ele o carimbo, é ele que vai testificar, é ele que conhece as nossas profundezas, é ele que dá o livre acesso, que faz a ligação sua, minha, nossa, com o céu. Por isso o Espírito Santo, ele é o passaporte dele mesmo. E por quê? Porque esse Espírito que nos foi dado é Deus em nós. Ele é o passaporte dele mesmo. E tu recebeste o carimbo. No dia do seu batismo, tu foste selado, eu fui selado, nós fomos selados no Espírito Santo. Recebemos esse carimbo do passaporte de Deus na nossa vida. Então é hora de fazer o quê? Abrir a alma, abrir o coração e entender se eu tenho esse... No passado eu me lembro muito bem das minhas baladas em São Paulo. Ia nas baladas, nos clubes, eu comprava o ingresso. Né? O bilhete na bilheteria. Quando, para passar nas portarias, alguns clubes, eles pegavam e batiam um carimbo na gente, um carimbo. Sabe aquele carimbo mesmo? Batia um carimbo, fica aquela manchinha assim azul, do nome do clube. Hoje se usa umas fitinhas, rosa, azul, amarela, põe umas fitinhas, de repente do show, nas festas. Aquilo ali é a marca, aquela fitinha, aquele carimbo, é que você desejou, você foi à bilheteria e disse: eu quero fazer parte desse grupo, quero fazer parte desse povo, eu quero esse carimbo. Então Deus o carimbou, porque seu pai, sua mãe levou você para receber esse carimbo, e você recebeu esse carimbo, foi carimbado no Espírito. Agora, qual está sendo o nosso posicionamento cristão dentro desse processo? Porque muitos hoje pensam que é só o fato de levantar os braços, levantar as mãos e dizer, e clamar, e orar, e acha que tudo isso já é uma forma de dizer: eu estou no Espírito, eu levanto meus braços. As igrejas hoje sim levantam, bate palma, cantam, levantam os braços. Mas será que só isso, só o fato de levantar o braço pode dizer que eu estou vivendo e vivenciando o Espírito Santo na minha vida? Será que esta é a realidade de uma verdade? Não é somente, de repente, em muitos grupos, em muitas denominações, abrir a boca e dizer que eu estou orando em línguas. E a gente vê muitas vezes pessoas que não têm noção do que está fazendo, da grandiosidade desse dom. Como diz o próprio Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 14. Quando Paulo vem dizer e vem deixar expressar para nós, quando ele diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, diz Paulo, de 15 a 19. Então, o que fazer? Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Veja, ore no Espírito, mas ore também com o entendimento. Sabe a quem está conduzindo, está professando, você sabe, pode não compreender o que os seus lábios balbucia, ou clama, ou geme. Mas o Espírito conhece as profundezas de Deus, como diz Paulo em Romanos 8, 26, e conhece as necessidades e o que precisamos antes de pedir. Por isso essa entrega, dizendo, ore no entendimento. Por que no entendimento? Porque não basta eu ter uma vida de religiosidade e não ter uma vida de espiritualidade. As duas coisas têm que caminhar no comum, juntas, em sendo uma só. Dizer que eu sou religioso, sou religiosa, que sou devoto, que quero tantas novenas, que faço isso e aquilo, uma coisa e outra, que faço parte de um grupo, é questão de religiosidade, que tem os dogmas de fé, disso, daquilo, é uma coisa. A outra coisa é eu buscar a espiritualidade,
É eu mergulhar nas ciências de Deus e buscar o conhecimento das primícias do Espírito para que eu possa ter discernimento diante das situações da minha vida. Para que eu possa entender o que está dizendo para mim, o que Deus está falando para mim, o que Deus quer para mim. Aí ele diz ainda: cantarei no Espírito, mas cantarei também no entendimento. Cante no Espírito. Quantas pessoas recitam músicas lindas e não entendem aquilo que Santo Agostinho diz? Quem canta, ora 2 vezes. Fazer da letra do canto, não, Isadora, eu sei que você gosta de falar sobre isso, fazer da letra do canto a sua oração, a sua entronização no coração de Deus. Como que eu estou vivenciando no Espírito essa palavra? De outra forma, se só render graça com o Espírito, como dirá amém? Como dirá amém? E muitas vezes pessoas estão orando em línguas. Eu já vi muito orando em línguas. Aí tem alguém, o outro de longe, dando um exemplo, você está orando, como se depois eu vou e não está ali. Não mergulhou numa sensibilidade de querer, porque diz quem ora tem que buscar o discernimento do entendimento e até mesmo uma forma de interpretar, mesmo que seja na palavra. O Senhor, ele está nos chamando chamando uma intimidade. Como dizer amém se não sabe por que está dizendo amém? É a mesma coisa de alguém está falando uma coisa. Então você entendeu, né? Entendi. Depois vai embora. Eu não entendi nada do que ele falou. E disse, concordou. Com vergonha muitas vezes dizer que eu não entendi. Muitas pessoas no caminho espiritual estão assim, não compreendendo o sentido do como viver no Espírito Santo de Deus. Como estar demasiadamente mergulhando no Espírito de Deus, nas graças de Deus, como possui os dons das línguas superior a todos vós. Diz Paulo, eu prefiro falar na assembleia 5 palavras que as pessoas entendem para instruir aos outros, do que 10.000 que não vão entender. Meu querido e minha querida, muitas vezes nós precisamos compreender o que está sendo, como estamos fazendo a nossa vida, o que é esse viver no Espírito de Deus, como que eu estou fazendo a minha entrega, a nossa conexão com o amor. Eu estou realmente entendendo aquilo que Jesus diz em Mateus 18, aonde 2 ou mais estiverem reunidos, para pedir seja o que for do meu Pai que estás no céu. Porque tudo que pedirdes ao Pai, Ele fará. Tudo que pedirdes ao Pai em nome do Filho, veja, Ele fará. Porque tudo que ligar na terra, será ligado no céu. Qual está sendo a nossa conexão? A ciência explica, comentávamos isso, que os raios, quando Jesus diz que envia o Paráclito, os raios é o Paráclito, é o Espírito Santo, ele que advém entre a terra, primeiro da terra, e sai, e as pessoas muitas vezes dizem, o raio veio do céu. Nós vemos a conexão que a terra tem com todo o sistema do universo, quando saem esses raios de tempestades. Observar que o nosso nada, a conexão com o Senhor é de suma importância. Como que eu estou fazendo da minha vida no Espírito? E entender o que estamos comentando, que o ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa diferente, é ser uma pessoa, estou no mundo, mas não sou do mundo, sou de Deus. Eu vivo a minha vida, eu tenho amigos, eu faço isso, faço aquilo, mas a minha vida é diferente, eu preciso ser diferente. Na verdade, eu preciso ser espelho. Aonde eu possa me ver distintamente como eu sou conhecido. E para que os outros vejam em mim um estado, alguém que é temente a Deus, que respeita, que ama, que perdoa, que compreende, que não julga, que não acusa. Nesse momento o Espírito está refletindo em mim. Então esse ato de dizer, eu levanto os braços, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu preciso entender qual o verdadeiro significado da palavra testemunhar o Espírito de Deus. A palavra testemunho na língua grega,
Lá atrás, quando vim nossos primeiros pais, a palavra testemunho significa mártir, na língua grega, mártir. E quantos mártires nós temos na igreja? Quantos homens que deram a vida pela fé? Testemunharam Cristo diante das adversidades? Testemunharam a fé? Testemunharam o amor? E nadando contra a maré de acusações, de perseguição, de raiva, de ranços, de ódio, de ciúmes, de inveja. Testemunharam porque sabiam e entendiam aquilo que Paulo disse. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Esse testemunho verdadeiro do que caminhar e estar no Espírito, no qual nós estamos nessa tarde e vamos nos aprofundar, mergulhar. Uma coisa é preciso que você entenda e eu entendo. Uma coisa é eu dizer que eu Edinho, eu tenho o Espírito Santo. Uma coisa é você dizer que tem o Espírito Santo. Outra coisa é entender que ele, o Espírito Santo, ele é o comandante da nossa vida. Ele que está no comando. Deixar o Espírito Santo comandar o nosso sentimento. Como o Padre Jonas diz, não peça nada. Ao deitar, peça o Espírito Santo. Não tem que pedir, ficar pedindo isso e aquilo. Peça o Espírito Santo. Ao levantar, peça, levantou de manhã. Nas suas orações, peça o Espírito Santo. Durante o dia, no seu coração, no seu íntimo, vai dizendo, vinde Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo diz, ele sabe tudo o que precisamos antes de abrir a boca para pedir. Quando pedimos o Espírito, quando invocamos, quando clamamos, quando desejamos o Espírito, ele faz a sua força em nós. Ele faz acontecer aquilo que nós tanto buscamos. Por isso que precisamos entender o que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5. Que o desejo da carne é a oposição às coisas do Espírito. Os desejos da carne é nadar contra a maré. É quando você diz sim aquilo que muitos estão esperando que você diga não. É quando no dia está marcado para ir numa casa, numa oração ou numa igreja, e você, mas não estou afim porque tem isso, tem uns problemas, está chateado, isso, aquilo. É aquele dia você diz sim ao Espírito e não à carne. É quando alguém vem falar coisas que não deve aos seus ouvidos e você é capaz de dizer não quero ouvir. Nesse momento eu estou lutando, eu estou colocando o Espírito Santo como Senhor e comandante das minhas ações, dos meus pensamentos, da minha fala, da minha vida. Estou nadando contra uma correnteza de um mundo cheio de podridão, de devassidão, como a palavra vai nos falar daqui a pouco. Não podemos entender e querer entender que na nossa vida nós vamos nos colocar como um recipiente nesse copo d'água que a Isa sempre pega para que a gente tome. E ao mesmo tempo que tem a água aqui, eu colocar o óleo. Não dá. Ela não é mais água, eu não tenho como beber mais. Eu vou colocar aqui o azeite, não dá mais. Eu vou colocar aqui dentro qualquer outro líquido que é contrário à água, não dá para beber. Porque não dá num recipiente duas coisas. A água saudável é vida. E como a Bíblia sempre narra, todos vós que estáis sedento, vinde ao nascente das águas. Se a água do Espírito é nos dada, como é que eu me coloco como recipiente do Espírito, que eu digo que o Espírito Santo e clamo o Espírito em mim, mas dentro desse recipiente tem coisas que é preciso lavar. E quando um recipiente está sujo, uma panela, um copo, nós pegamos o detergente, lavamos, ensaboamos, enxaguamos para poder botar a água limpa e beber. Por que que quando eu clamo o Espírito,
Eu digo que eu quero viver em espírito, que eu vivo em espírito. Eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim, mas eu não admito tirar dentro de mim os meus vícios. E são tantos vícios que muitas pessoas andam embriagados dentro desses vícios. Dentro de grupos de oração, dentro de igrejas, dentro de dominação, dentro de suas casas, dentro de seus convívios social. E dizendo que vive e que clama o Espírito, que prega no Espírito, que ora no Espírito, que trabalha no Espírito, está no núcleo do Espírito. E tem uma dualidade de entendimento e de concepção de como faz as coisas. Eu preciso entender que quando eu clamo o Espírito Santo para a minha vida, eu preciso dar liberdade para ele. No início falávamos, abre a porta. Abra a porta para receber a visita, abra inteira, para que a luz que aquela pessoa que vem de fora, junto com a pessoa, irradie na minha casa. Porque se eu abrir uma fresta, eu vou receber só uma fresta da luz. Então abra a porta. Como Cristo diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei na tua casa, cearei eu contigo e você comigo. Então, abrir a porta. Eu preciso da liberdade para que o Espírito trabalhe em mim. Eu preciso dar livre acesso para que o Espírito Santo trabalhe em mim. Eu preciso dar livre acesso nos meus pensamentos, na minha audição, na minha voz, no meu sentimento. Ele precisa ter livre acesso na casa dele. Ele precisa ter livre acesso nos meus braços, no meu olhar. Ele precisa ter livre acesso. O Espírito Santo precisa ter liberdade para trabalhar em nós. Nós vemos o que diz João no capítulo 3, versículo 8. O vento sopra aonde quer. Ninguém sabe e vê os ruídos. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. É o sopro do Espírito. Veja, ele entra pela porta, trabalha na janela, vai em todos os cômodos da casa, trabalha na mente, nos olhos, na audição. Livre acesso. É o sopro do Espírito. Ele sopra os seus mistérios, nos dá discernimento, sabedoria, visão, conhecimento, paciência, brandura, temperança. Quando diz João 3, versículo 8, compreender e ter esse entendimento. É isso? Sim, e quando nós compreendemos e temos esse entendimento, nós nos tornamos diferentes, como você trouxe um pouco antes, de ser questionado, né, de ser visível, sermos espelho onde o outro olha esse reflexo e vê como é diferente, né, enxerga as ações do Espírito. E acontece como aconteceu com a vinda do Espírito, né, no dia de Pentecostes, quando lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, relata como foi essa vinda do Espírito, e as pessoas que estavam do lado de fora da casa, né, onde os apóstolos estavam, achavam que eles estavam bêbados, achavam que eles estavam meio doidos, não estavam entendendo, achavam que aquilo era uma coisa muito sem noção, muito diferente, não viam sentido. E quando cheios do Espírito nós nos portamos, nós nos relacionamos, nós falamos, nós conversamos com o outro, e ele percebe essa diferença, acaba que vem contra nós muitas falas assim, essa pessoa tá doida, ela tá umas coisas muito diferentes, acabam questionando, acabam achando louco, achando loucura, achando embriaguez, as falas, o jeito que fala aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, que está cheio de Deus. E isso vem nos mostrar e bater quando no versículo 4 de Atos dos Apóstolos 2 fala que os apóstolos ficaram todos cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, traz uma língua nova, traz uma forma nova de falar, traz um entendimento para todos. Eles falavam e todos entendiam. Então vem mostrar o poder do Espírito Santo, que ele fala para nós e nós entendemos. Ele fala do jeito que nós entendemos, ele fala na língua que nós entendemos. Então o Espírito Santo, ele conhece todos aqueles que têm o selo, né? E ele o Espírito Santo é, como nós dissemos, uma pessoa poliglota, né? Quando a pessoa sabe várias línguas, o Espírito Santo é dono de todas as línguas, então ele sabe todas as línguas, ele fala conosco por todas essas línguas. Então quando fala e a mensagem chega até as pessoas, os apóstolos falavam, e a mensagem chegava, o clamor chegava, aqueles que estavam lá de fora, eles estranhavam, achavam que estava acontecendo alguma coisa, que eles não estavam bem. Isso nos faz pensar que aquele que fala cheio do Espírito, que fala por meio do Espírito, ele tem Deus na sua voz, né? Algo que nós conversamos quando estávamos meditando a passagem, nos preparando para lá, que aquele que fala cheio do Espírito, ele tem o som de Deus na sua voz, tem a potência de Deus na sua voz, tem a fortaleza que o Espírito de Deus traz para nós. Isso a gente vê na sequência quando Pedro discursa, né? O mais simples dos apóstolos, no sentido de era analfabeto, era pescador, né? Um olhar que as pessoas tinham para ele de um caipira, de um, né? Que é o primeiro papa da Igreja Católica. Então, na simplicidade, ele vem falar com os que estão lá fora, né? Ele vem com a autoridade do Senhor na voz, com a fortaleza que o Espírito que estava nele, que encheu ele, traz com todos os ensinamentos de Cristo. Então, como nós agimos e trazemos isso para a nossa vida, né? Com que voz nós estamos falando, com que espírito nós estamos falando? Quando você traz, né, que muitos vêm dentro das igrejas, né, das celebrações, clamar o nome de Deus, orar em línguas, coisas que as pessoas não entendem, como Paulo traz, né, que é preferível falar 5 coisas que a Assembleia entenda do que 10 mil que ela não entenda. Edifica muito mais porque a mensagem chega aos ouvidos, assim como aconteceu com os discípulos falando. Então, com isso, nós devemos pensar, né, como eu estou passando adiante a mensagem de Cristo por meio do Espírito. Como que eu estou sendo espelho? O meu espelho, ele realmente é transparente, ele reflete o outro vê dentro de nós o Espírito agindo. O outro consegue enxergar esse diferente que você traz. Então, com isso, vem o que você trouxe sobre... não podemos botar água limpa num copo sujo, né? Então, nós devemos, junto com o tema de uma das nossas lives passadas, né? A conversão. Temos que nos converter todo dia para nos limpar todo dia, para agirmos conforme os desígnios, as falas, o sussurrar, o se expressar do Espírito, né? Os gemidos inefáveis que o Espírito nos enche, assim como relata em Romanos 8 que você trouxe. Então, com isso nós estamos limpos, nos limpando, propensos a ser limpo, a fazer a diferença, né? A querer buscar mais e mais o Espírito, mais e mais ouvir a voz dele, né? Ser diferente, que o outro enxergue a gente diferente, que tenha o ponto de interrogação. Poxa, o que aconteceu com essa pessoa? Né? Ela era assim, agora ela está totalmente diferente, né? E faz a pessoa questionar e chama você para uma conversa, para um diálogo, onde você explica o que aconteceu com você, qual que foi o seu encontro, do que você se encheu, né? Do que você tomou posse na sua vida, que foi o Espírito Santo de Deus, que foi Deus, o Filho do Pai, né? Jesus, a Santíssima Trindade na sua vida. Então, com isso, nós pensamos e olhamos que a vinda do Paráclito, né, a vinda do Espírito Santo, esse grande ato de amor e misericórdia de Deus para conosco,
Ele envia o seu Espírito para nos auxiliar, para falar para nós e para, ao mesmo tempo, ser a nossa salvação, né? Então, quando você traz que o Espírito Santo é o passaporte dele mesmo, ele faz esse trabalho de nos salvar, permitir a nossa salvação e nos auxiliar no caminho da salvação, né? Nos lembrar de tudo que o Pai nos ensinou, nos lembrar de tudo que Cristo nos ensinou. Ele vem trazer a memória, nos relembrar, né? Muitas vezes quando a gente vai conversar com alguém, vai falar, a gente fica, nossa, de onde é que eu tirei esse ponto de vista? De onde é que eu tirei essa informação? E nós não percebemos que é o Espírito nos lembrando, para nós mantermos um diálogo, né? Quando nós falamos de uma situação com uma pessoa para explicar, né? Fazendo uma analogia, por forma de parábolas, assim como Cristo fazia, é o Espírito nos ensinando, é o Espírito nos orientando para chegar ao ouvido do outro com entendimento, para que ele ouça a mensagem e entenda. E isso acontece quando nós lemos a Bíblia com o mesmo espírito que ela foi escrita, como você sempre costuma nos trazer, né? De ler a Bíblia com o mesmo espírito que ela foi trazida, que nós escutamos o Espírito falando para nós. Então nossos ouvidos se abrem, né? Vem analogias na nossa própria mente, no nosso próprio intelecto, que a gente não entende, que é uma conversa que você está tendo com o Espírito Santo, com Deus. Deus está falando conosco por meio das suas passagens, das suas parábolas, do seu ensinar, das suas leis. Então ele está falando conosco. Então quando nós estamos né, no nosso quarto, né, no nosso canto de se retirar, de falar com o Senhor, né, de meditar a sua palavra, nós achamos que nós estamos sozinhos. Nós estamos em conjunto com Deus, né? Porque Ele está ali por meio da Bíblia, por meio do seu Espírito. Então nós estamos tendo essa conversa, né? Você pensa, poxa, essa passagem me levou a essa situação que aconteceu na minha vida. E é o Espírito nos lembrando. Então, entender que o Espírito que veio em nosso auxílio, ele foi um ato de amor e misericórdia de Deus, para que a gente tenha essa direção, esse caminhar, esse olhar, não é mesmo? É perfeito. E assim, pegando o gancho no Atos 2, quando você citou aí esse versículo, mas você volta, é interessante observar e entender que hoje nós, quantos se diz que clamam o Espírito, foram batizados no Espírito Santo, mas não entenderam o processo ainda de viver no Espírito e de dizer estar cheio do Espírito. Porque nós vemos que do versículo 1 ao 4, ele vem dizer, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo, veja, no mesmo, a palavra mesmo lugar, vai voltar ao capítulo 1, versículo 12 a 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, e entre eles Maria, mãe de Jesus. Eles viviam, perseveravam. Veja, no mesmo lugar. E aí vem dizer o capítulo 2. Veja, ele diz, todos reunidos no mesmo lugar. Aquele que busca o Espírito, que vive no Espírito, ele busca estar em comunhão, reunir com os irmãos. E muitas vezes fica, não quero mais esse grupo, eu vou para outro grupo. Eu não quero mais essa igreja, eu vou para outra igreja. Eu não quero mais orar com aquelas pessoas. Não dá, eu vou orar com aquele povo. É complicado. Então veja, estavam as mesmas. Eles eram deuses? Não. Tinham problema entre eles? Tinham. Eram também muitas vezes espinho para o outro? Eram. Mas veja, reunidos no mesmo lugar, eles estavam ali. De repente veio do céu um ruído e soprasse um vento. Olha, encheu, soprou um vento impetuoso e encheu a casa onde eles estavam. Um vento impetuoso, soprou um vento impetuoso sobre eles. Meu querido e minha querida, é preciso entender, esses homens que estavam ali, eram os mesmos que reuniam, e essas mulheres e esses homens que estavam, eram os mesmos que se reuniam
Unanimemente em oração? Sim, a palavra atesta isso. Agora, o interessante disso é você entender, mas vem cá, esses homens não tinham o Espírito Santo? Tinha. Eles tinham. Ah, mas então por que foi soprado sobre eles o Espírito Santo em Pentecostes 50 dias depois? Veja, uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Entende isso? Uma coisa é ter o Espírito Santo, esse copo tem água, mas ele não está cheio. Ainda, aonde a água está aqui. Então veja, ele tem água, mas não está cheio de água. Ele precisa transbordar. Ele está cheio, é transbordar. Cheio do quê? Eles tinham o Espírito Santo, mas não tinha conhecimento, não tinha força e poder, como vamos ver na sequência. Não adianta você dizer que tem o Espírito Santo se você não é cheio do Espírito. É preciso entender que há coisas que muitos às vezes se intitulam e não compreendem no processo do caminho. Esses homens, se você volta aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, diz assim: Jesus, depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha aqui em João, Jesus reuniu com eles, onde eles estavam escondidos, onde eles estavam com medo, e eles caminhavam com o Senhor. Aqueles mesmos estavam preocupados que havia uma perseguição. Jesus chegou onde eles estavam. E ali o que ele fez? Por que Jesus fez? Jesus queria ali dar para eles a missão. Dar para eles a missão. Você recebeu a missão, temos uma missão. E Jesus soprou neles o quê? O Espírito Santo. Recebei, diz eles, Jesus, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar, e serão perdoados. Aquele quem tiver, serão retidos. Mas olha que interessante. Jesus soprar sobre eles e a falar do perdão na sequência. Muitas pessoas são batizados no Espírito, têm o Espírito, mas têm o coração de ranço. Guarda situações de ciúmes, de inveja, etc. Tantas coisinhas. Veja. E Jesus diz para eles: aguardai. Vocês têm o Espírito, mas eu vou vir com a caixa de ferramenta e vou dar para cada um. Eu vou vir com a caixa de ferramenta e vou distribuir a cada um com os seus dons. Meu querido e minha querida, esses homens tinham o Espírito, mas eles queriam ser cheios. Você, eu, nós desejamos ser cheios do Espírito? O cheio do Espírito compreende as coisas do Espírito. Foi por isso que em Pentecostes, no capítulo 2, veio para eles. Foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Falar línguas diferentes. Eles pronunciavam. Veja a diferença. Os dons foram chegando. Agora é preciso entender aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, no capítulo 12, versículo 31. Paulo diz, observe isso. Edson, observe isso. Agora, você, observe. Paulo diz, buscai os dons superiores. Buscai os dons, desejai os dons, aspirai os dons superiores, os dons maravilhosos, aspirai, desejai. Mas vou indicar o caminho mais excelente. Aí ele começa o capítulo 13. O amor é paciente. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Veja, Paulo vem dizer que se não conhecer esse caminho do amor, a porta está fechada para os dons do Espírito Santo. É impossível no mesmo recipiente colocar duas coisas. Ter todas essas mesquinhez, essas quinquilharias e querer ser cheio. Não dá. Não vai encher. Tem o Espírito.
Olha o que Paulo diz para Apolo no capítulo 18 de Atos. Quando encontrou com Apolo, Apolo pregava muito bem, falava muito bem de Jesus, refutava os judeus, questionava os judeus em relação a Jesus. Paulo encontra com Apolo e pergunta para ele: você recebeu o Espírito Santo quando abraçou a fé? O que Apolo fala para Paulo? Não, nem sequer ouvi falar que existe o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: mas em que batismo você foi batizado? Apolo responde: no batismo de João. Que batismo é esse? Do arrependimento. O próprio João diz: eu batizo com água, mas aquele que virá depois de mim batizar no fogo. Aí Paulo impõe as mãos sobre Apolo e pede o Espírito Santo para Apolo, que falava muito bem de Jesus, que testemunhava Jesus, mas não tinha o Espírito. Meu querido e minha querida, é preciso que entendamos: viver no Espírito é ser espelho do Espírito, é proclamar as coisas do Espírito, é ser recipiente do amor, é compreender o que Paulo está dizendo. Jesus soprou sobre eles o Espírito, mas depois veio em Pentecostes com as caixas de ferramenta, dando a cada um, como vem dizer Paulo depois nas cartas aos Coríntios, a cada um é dado pelo Espírito Santo, um dom em particular. Há um dom da profecia, o dom do milagre, o dom do discernimento, o dom do discernimento dos Espíritos, e etc, etc. Vem! Naquele Pentecostes, Deus manda o seu Espírito com a caixa de ferramenta, com o instrumento certo para cada um. Como que eu estou dizendo que eu vivo no Espírito? Qual tem sido o meu processo de vida de conversão? Nós temos que ver que diz a palavra que eles diziam assim, no versículo 12 e 13 do capítulo 2, vem dizer assim: estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar, e perguntava: quem fazia isso? O povo lá fora. O povo que queria saber, porque houve um grande barulho. O povo quer saber de você, de mim, que dizemos que vivemos no Espírito. O povo quer saber de nós, que dizemos que vivemos no Espírito, que muitas vezes fazemos um barulho na nossa oração, com as palavras. O povo perguntavam uns aos outros o que significam essas coisas. Outros, porém, riam, zombavam, escarneciam, diziam: estão todos embriagados com vinho doce. Estão todos embriagados com vinho doce. O vinho, que vinho esse? O vinho que era fonte de devassidão. Veja, estão todos embriagados com vinho doce. É preciso entender o que a palavra vem dizer. Porque no vinho, na época, porque na sequência alguém vem dizer não. Alguém vem falar para eles: não, mas ainda é hora, ainda é hora terceira. Era 9 horas da manhã, mais ou menos 9 horas da manhã. E geralmente quando chegava lá para a 9ª hora, que é depois das 6 da noite, o vinho da devassidão tomava conta. Tomava conta o vinho da embriaguez, os vinhos das bebidas, o exagero, o excesso. E entrava um processo de devassidão, de testemunho, de palavras, de ações. E eles disseram lá fora: estão embriagados. Aí alguém vai dizer: não, mas ainda é hora terceira. É tipo 9 horas da manhã. É impossível. Mas eles queriam entender. O que acontece conosco? Muitas vezes a pessoa já levanta durante o dia, já levanta dando falso testemunho. É embriagado de raiva, embriagado de ciúme, de inveja, embriagado de acusações. Embriagado querendo ser o juiz aonde condena as pessoas, vive num antro de fofoca e diz que está cheio do Espírito. E diz que vive no Espírito, mas já acorda totalmente embriagados daquilo que é totalmente ao contrário, a moção do Espírito. E isto fazia com que eles, aqueles que não entendiam, apontavam e olhavam e diziam: mas o que está acontecendo com eles?
Muitos olham para nós e querem saber o que está acontecendo conosco. Mas se vocês que estão nessa live, o que acontece com vocês? Mas realmente você está sentindo o prazer do gozo no Espírito Santo? Ou está uma luz para aparecer numa live? Ou está querendo mostrar que sabe, que reza? Muitos estão questionando do lado de fora, querendo entender esse desejo, essa força, esse gozo de prazer de poder transmitir e falar de Deus. E aí que o Senhor olha, aquele que vive no Espírito testemunha o Espírito. E foi isso que aconteceu, porque a hora terceira era 9 horas da manhã, era impossível, eles questionavam, porque a hora nona era a hora da embriaguez. É a hora onde os homens e mulheres se perdiam no mundo o vinho da devassidão, como diz a própria palavra. Meu querido e minha querida, nós temos que olhar o processo da conversão. Qual o processo da conversão? Porque aqueles homens lá fora, quando viram, quando entenderam e quando viram, quando Pedro sai, expõe e fala, não estão embriagados, Pedro vem dizer. Você vê a leitura, você vai ver, não estão embriagados. Esse Cristo que vocês levaram para a cruz, que vocês cuspiram, apedrejaram, ele ressuscitou. E ele está cumprindo a promessa, mandou sobre nós o Espírito. Porque eles não entendiam como todo mundo falavam várias línguas diferentes e se entendiam uns aos outros, entendiam o que o outro estava falando. Aí eles pediram para Pedro o que precisamos fazer, o que nós precisamos fazer. Veja o que diz o versículo 37. Ouvindo essas palavras, ouvindo essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração. Veja. Tomar conhecimento e ficar totalmente tomado de emoção no coração. Um desejo de amor e de paz. Ficar compungidos, com vontade. Eles estavam emocionados quando Pedro falou o que estava acontecendo com eles. Nós precisamos saber se nós sempre temos emoção, mas uma emoção interna, não aquela que mostra, eu estou mostrando, não uma emoção que toma conta da nossa alma. Uma coisa é entender, é viver, dizer que eu vivo no Espírito, outra coisa é compreender as coisas do Espírito. Os apóstolos já tinham o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo lá em João capítulo 20. Vem dizer que Jesus soprou sobre eles, receberam o Espírito Santo. E mais tarde, lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então veja, nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Mas crescemos, como diz Paulo, precisamos buscar a doutrina, conhecimento. Como tem as catequeses, os ensinamentos, os cursos espirituais, buscar conhecimento espiritual para poder ser cheio do Espírito. Uma coisa é eu dizer que eu tenho o Espírito, outra coisa é eu ser cheio do Espírito. Aquele que é cheio do Espírito compreende que o amor não acusa, não fofoca, não guarda raiva, não tem ciúme, não tem inveja, é paciente. E que naquele dia de Pentecostes, Deus veio dar a caixa de ferramenta. Os apóstolos já tinham o Espírito Santo. Mas eles em Pentecostes, Deus falou, agora vocês receberam o meu selo do Espírito. Agora eu vou mandar para vocês as ferramentas, os dons. Todo o derramamento de dons, e a cada um com dons. Um de profecia, outro de discernimento, outro de cura. E etc, etc. Aonde eu me encaixo nisso? Como é que eu estou vivendo no Espírito Santo? Esses homens aqui perguntaram para Pedro, o que devemos fazer, irmãos? Veja, eles lá fora já chamam os apóstolos que estavam com Pedro de irmãos. Veja, já começaram a mudar. Aqueles que escarneciam ficaram tão emocionados que chamaram aqueles, Pedro, os apóstolos, de irmãos. Será que alguém na nossa vida espiritual tem a capacidade de olhar para nós e falar assim, ô meu irmão, sou feliz, eu queria fazer o que você faz? Veja, eles antes estavam escarnecendo,
Quando Pedro apresenta o que aconteceu, ele chama eles de irmãos. Irmãos, o que devemos fazer? Pedro diz para eles: arrependei-vos. Arrependei-vos e será cheio, porque é para vós também, como diz o profeta Joel, para vossos filhos, vossas filhas, para os jovens, para as mulheres, para os escravos e escravas, como diz o profeta Joel, para todos. O Espírito Santo não é privilégio de um líder da igreja, o Espírito Santo não é privilégio de um padre, de um papa, de um líder, de um pregador. O Espírito Santo é privilégio do pastor. O Espírito Santo é para todos que abrir o coração. Por isso Pedro diz: basta arrepender-vos. Na caminhada, eu me lembro muito bem que caminhando de onde eu vim, e de repente, Isa, no meio do caminho, eu vendia coisas na rua. Eu entrei numa casa, à tarde eu vendia roupa, eu vendia calças, jeans e etc, andava com sacola. Eu parei numa porta. Aí vi aquele povo rindo assim à tarde, umas 3 da tarde. Eu entrei e comecei a conversar com eles e esqueci de mostrar minhas calças que eu vendia. Dentro da minha bolsa, na bolsa, a mochila de jeans que eu tinha cheia de calça, tinha ali uma Bíblia. Eu já arranquei primeiro, a calça que eu mostrei foi a Bíblia. Arranquei ali e comecei a conversar com aquele povo na varanda. Aí tinha Neuci, veio a falecer pouco tempo atrás. Aí aquele povo ali na varanda e conversa, e eu falando de Deus. E vai. E uma conversa, e ríamos, e não sei o que e tal. E a hora foi passando. Quando deu 6 horas, isso era umas 3 horas, deu 6 horas, chegou um homem com um carro, um Escort. Chegou e encostou assim, cheio de ferramentas de pedreiro. Ali, bababá, sentou, boa tarde, me conhecia, sentou por ali, começou a ouvir. E de repente, ele começou a ouvir, esqueceu de tomar banho, ficou, e tal, e eu peguei, chegou a hora. Falei: eu quero convidar vocês para o grupo de oração. Vocês são uma família grande. Toda segunda-feira, na paróquia, assim. E eu saí para vender calça, não tinha vendido nenhuma durante o dia. Nenhuma. E a cronista falava para mim assim: você vai vender hoje? Falei: onde você vai hoje? Vou no bairro Aeroporto. Você vai levar a Bíblia na bolsa? Falei: vou, tem que estar na bolsa. Ah, meu Deus, então não vende calça hoje. E ela trabalhava na ferreira, calçado. Não vende calça. Eu falei: mas ela tem que andar comigo, ela precisa da minha espada, ela tem que... Ela ia. Dependendo da casa, eu não tirava a calça, eu tirava era a Bíblia, conversar, para falar, para apresentar o amor. E ali não vendia calça. Tanto que parei com esse comércio porque não vendia calça. E ali depois, quando foi na segunda-feira, a família estava inteira no grupo de oração. Eu me alegrei, eu me emocionei e guardei para mim. E eles ficaram. Aí ele veio em mim e disse: como que eu faço para poder participar desse estudo bíblico? Seu José, ele é um homem de leitura quase nada. O jeito de falar, até o jeito de falar dele é muito simples. De filhos, aquela casa cheia. E ele começou na caminhada. E começou o estudo bíblico empolgado. E ele fazia a família toda por causa de 20 anos que não ia à igreja. E de repente ele começou com quase 2 anos, num grupo de oração, foi colocado ele para poder falar um pouco de Jesus. Alguns riam dele. Não preciso citar nome, não preciso. Riam, eu sentia. Mas ele colocava a sua verdade. O seu jeito simples. E de repente alguém disse: nossa, mas por que ele está falando isso? E eu fui vendo naquele homem que tinha menos de 2 anos ter mais intimidade, um amor, um gosto pela palavra, muito mais do que muitos, como nós que estávamos ali há 10, 9 anos já caminhando. A entrega, a abertura dele foi total, que ele nunca mais parou. Sua esposa faleceu, eles na igreja. E ele firme, passou por várias provações, seu José. E de longe eu já fiquei sabendo de provações fortes. Mas ele não desistiu, nem ele, nem a família. Deus aí mostra, esses homens perguntaram para Pedro o que nós devemos fazer. Pedro diz: arrependei-vos. Querido e querida, nós temos que tomar consciência disso. Quando Jesus sopra, qual está sendo o nosso processo de conversão? Como que eu estou me convertendo? Porque veja bem,
Respondeu-lhe: arrependei-vos cada um de vós e serás batizado em nome de Jesus. Olha o que aconteceu. Recebereis o dom do Espírito, disse Pedro, versículo 38. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo de Deus. Veja, para todos que ouvirem de longe o apelo de Deus. Não sei se essa live vai chegar ali em Joinville, ou ali em Brusque, pertinho, ou se está lá em São Paulo, de longe, aquele que a palavra do Senhor, a voz do Espírito que chega primeiro aos meus ouvidos, se ela consegue chegar aos seus ouvidos, nós que estamos caminhando, que estamos dizendo que temos o Espírito, precisamos perguntar para nós, somos cheios do Espírito? Porque uma coisa é caminhar no Espírito, outra coisa é dizer cheios do Espírito Santo. Ou temos que tomar cuidado com aquilo que Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14. Presta bem atenção. Para que não continuemos como crianças, ao sabor das ondas, agitado por qualquer sopro de doutrina. Veja, Paulo já está dizendo aqui que existem outros sopros. Existem outras doutrinas que sopram, que vêm contrariar, que vêm tentar desdizer, que vêm tentar dizer que não é aquilo que deve ser o sopro do Espírito. Paulo vem dizer, cuidado com muitos sopros. Existe sopro de ideologias. Quantas ideologias e doutrinas, de seitas que se apresentam dizendo que é de Deus e não tem nada a ver com o Senhor. Paulo vem dizer, vem mostrar claramente aquilo que Jesus fala. Uma coisa é dizer que eu tenho o Espírito Santo, como nós vimos na palavra. A outra coisa é dizer que eu estou cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo nós temos desde o dia do batismo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo vem dizer no capítulo 12 de Coríntios 12. No versos 31, Paulo vem dizer, busque, deseje os dons do Espírito, todos busquem os dons, mas eu vou mostrar o caminho. Ele diz, abre a porta, no capítulo 13. A paciência é não julgar, é não se alegrar com a injustiça, tudo desculpar. Tudo espera, tudo suporta. Ele vai falando no Coríntios 13. O amor é paciente. O amor é a porta para os dons. Tenho o Espírito Santo, mas eu tenho a porta para os dons. Repito, esse copo tem água, mas ele não está cheio de água. Nós temos o Espírito, mas somos verdadeiramente cheios do Espírito? Ele tem livre acesso, liberdade na nossa audição, para dizer não à fofoca, para dizer não às coisas que não vêm, às fake news. Ele tem livre acesso aos nossos olhos, para que muitas vezes pessoas que, quando Jesus diz em Mateus, se o teu olho for bom, o teu corpo tem luz, se o teu olho for mau, o teu corpo caminha em trevas. Portanto, o Espírito Santo tem acesso à minha visão, aonde eu não julgo pelo olhar. Aonde eu olho para as coisas e não falo, nossa, o dia está terrível, que dia feio hoje. Eu olho e diz aquilo que muitos dizem no vídeo que eu gravei essa semana na live, que postei essa semana na minha página. Deus é bom em todo momento Deus é bom. Eu postei esse vídeo mostrando essa bondade. Vem cá, eu olho para as coisas, eu olho para a vida, eu olho para o processo, eu olho para a situação e digo, Deus é bom. Até aqui Ele me ajudou e Deus jamais vai me desamparar. Veja, o que é viver no Espírito Santo? Paulo nos chama a atenção, é isso? Sim, e quando Paulo nos chama essa atenção, em Efésios 5, do versículo 18 ao versículo 20. Ele nos chama a atenção e dá uma orientação, ele nos orienta assim como ele nos orientou quando ele fala que ia mostrar o caminho, como você muito bem trouxe, né? Do amor, da paciência. Mas antes disso, entendermos que muitas vezes nós deixamos a carne falar mais que o Espírito, né? Por só
termos o Espírito e não estar cheio do Espírito, nós não entendemos. Nós agimos contra o Espírito. E esse agir contra o Espírito é porque nós não entendemos que o Espírito ele vem em nosso auxílio, no auxílio da nossa fraqueza. Porque nós não sabemos, assim como fala em Romanos 26, nós não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, o Espírito vem em nosso auxílio porque nós não sabemos como pedir, nós não sabemos orar, nós não sabemos agradecer. Porque nós deixamos a carne falar mais alto. E quando nós aprendemos, quando nós nos enchemos do Espírito, e nós aprendemos que Ele vem ser a nossa fortaleza, porque como a passagem, a palavra traz, né? Deus nos deu um espírito de fortaleza. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos enxergar o caminho. Nós conseguimos enxergar as orientações, por exemplo, de Paulo na nossa vida, quando ele nos orienta por meio das duas cartas. E assim ele faz em Efésios 5, quando ele fala no versículo 18: Não vos embriagueis com o vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o seu coração louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala e traz para nós, não vos embriagueis com vinho, assim como lá, quando houve o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito, questionaram se os apóstolos estavam embebedados, né? Estavam bêbados com o vinho doce, né? Como você trouxe, que eles estavam na perdição já, meio desconexo, com os sentidos meio trêmulos, meio sem sentido. Não, Paulo traz a diferença. Ele fala para a gente não se embriagar do vinho. Que vinho é esse? Vinho da falta de paciência, o vinho da ingratidão, o vinho da falta de esperança, da falta de caridade, da falta de amor. O vinho que nos leva para uma vertente diferente da que o Espírito quer nos levar. O vinho que nos afasta da salvação e nos aproxima da perdição. Porque é um vinho da devassidão. Ele vem para nos destroçar, nos destruir. São vinhos que vêm para realmente nos encher daquilo que não é a água. Porque a água é a fonte. Assim como onde provém a vida. Assim como Jesus traz: vinde a mim, vai ser sedento. Né? Eu sou o nascente das águas. Então, quando nós nos afastamos da água, nos aproximamos daquele líquido, daquela bebida que não é fonte de vida, que não é Cristo, né? Esse outro caminho, nós nos perdemos. Nós nos afastamos mais e mais ainda do Espírito. E entender que o Espírito que é Deus, o Espírito de Deus que é Deus, está desde o princípio junto com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entender que desde o princípio Ele vem em nosso auxílio. Mas esse ato de amor do Senhor de derramar o seu Espírito para nós, para que nós nos tornemos pessoas diferentes, para que nós vivenciamos a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, toda a Bíblia, desde os primórdios, desde lá de Gênesis, quando o Senhor nos mostra o caminho certo e errado, quando Ele nos ensina que escolher o pecado nos derruba, tem uma consequência, que a justiça divina sobrecai sobre esses. Então, quando o Espírito vem nos ensinar, vem nos lembrar, vem nos trazer à memória todos os ensinamentos de Cristo, e entendermos que entender o que é o Espírito e o porquê de se encher dele, se deixar transbordar do Espírito, é tão menos falado e citado. Por quê? Porque é isso que o mundo não quer. O mundo não quer que sejamos cheios do Espírito. O mundo não quer que a gente conheça o Espírito Santo, que a gente tenha uma intimidade de parceria, que a gente entenda que o Espírito de Deus, que está presente dentro de nós, ele faz morada dentro de nós, que ele é
para ser cuidado e mantido e alimentado com o nosso amor, com a nossa esperança, com a nossa devoção, assim como nós alimentamos nossos filhos, nossos pais, aqueles que estão dentro da nossa casa. Nós cuidamos da casa para aqueles que moram, né? Quando nós que moramos, né, numa casa, mora o pai, a mãe, o filho, mora a avó, o sobrinho, né? As pessoas que moram dentro da casa cuidam da casa, né? Varre, lava uma louça, prepara a casa para que todo mundo esteja em um lugar limpo, um lugar que você respire um ar de paz, de harmonia. Cuida do lugar para não ter conflitos. Então assim, nós temos que fazer conosco, limpar-nos dos conflitos, das situações que nos afastam de Deus. Então ser um copo limpo, deixar que o Espírito nos esfregue com a sua bucha, para nós aprendermos. Então, nos afastar desse caminho que nos deixa embriagados, que nos leva à devastidão, e nos encher do Espírito de Deus, assim como traz em Efésios. E recitar entre nós, falar claramente, serenamente, com mansidão, clamar para o outro e para nós mesmos, clamar para os nossos familiares que estão mais próximos, são os outros mais próximos de nós, para as pessoas da rua, fazer como você fez, né? Em vez de vender as suas calças, você estava apresentando Deus, mostrando, falando do Espírito e com o Espírito, por meio do Espírito. Você estava fazendo isso, você fez isso. Então recitar salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai, assim como você trouxe no começo da live, que Santo Agostinho fala, que, né, deixou essa mensagem para nós, que quem canta reza 2 vezes, ora 2 vezes, né? Porque tem uma intensidade, tem a melodia, né? Se compara e nos lembra o momento de clamar ao Senhor, cantar ao Senhor, quando fala lá no livro de Apocalipse que os anjos vão cantar quando Jesus voltar. Vai ter o canto dos anjos. Então, por que nós não podemos cantar antes do Senhor vir, fazendo essa preparação para nós mesmos, expressando todo o nosso amor por meio de um cântico? Nos salmos, aprendendo com os salmos a glorificar o Senhor nos momentos de alegria, de vitórias, a clamar ao Senhor, entender e agradecer ao Senhor por estar do nosso lado nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Então, recitar ao Senhor, clamar ao Senhor, louvar ao Senhor por tudo que Ele faz. Mas primeiramente, clamar e agradecer ao Deus pelo dom da vida. Como você trouxe, muitas pessoas começam o seu dia já no amargor, xingando tudo, reclamando, o dia hoje vai ser tá chovendo, vai ser ruim, tá sol, vai ser ruim. Aconteceu uma situação difícil, bati o dedo na quina da cama quando eu me levantei. O dia vai ser péssimo. Acordei com o pé esquerdo, pé direito, não sei direito com essa fala. Vai ser horrível. Então a pessoa já começa praguejando o seu dia, a sua vida. Então acordar, ter esse olhar, agradecer a Deus pelo dom da vida. Pelo dom da vida que estamos vivendo no Espírito, que estamos deixando o Espírito gerir, essa vida que nós estamos dando voz ao Espírito para Ele nos mostrar o caminho certo. E essa vida que é uma vida que é salva quando em Cristo, e ela perdura, ela procede na vida eterna. Então agradecer a Deus por essa vida, a vida que não tem morte, porque em Cristo, todo aquele que vive em Cristo, ele não morre. Ele vive para a vida eterna. Então, agradecer a Cristo por essa vida eterna, por essa salvação, pela nossa vida. Então, cantar, celebrar a Deus por todas as suas maravilhas é fundamental. Nos aproxima e nos conecta com o Espírito. E é importante quando você fala dessa forma, que nós precisamos compreender. Sim. Que recebemos... No batismo, recebemos o selo. No dia do batismo, nós somos selados, recebemos o Espírito Santo. Veja, recebemos o Espírito Santo. Mas até então, vivemos, estamos no processo de caminhada. Às vezes, chega na vida adulta,
Veja, chega na vida adulta. Muitos chegam na vida adulta, da mocidade, depois se casam, montam uma empresa, monta isso, faz isso, vão para frente, se formam em tal situação e passam a vida toda sem ser cheios do Espírito. Tem o Espírito, mas não é cheio do Espírito. Tem o Espírito, mas não recebeu, e no dia que pegou a caixa de ferramenta e colocou ela na despensa. No dia da crisma recebemos as caixas de ferramenta. No momento de efusão, de um encontro, de um retiro, recebemos a caixa de ferramenta. Guardamos a caixa de ferramenta na despensa. E por isso não vamos compreender e não compreendemos o que é ser cheios do Espírito, como é o tema da live. Veja, os apóstolos receberam o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Mas eles só foram ser cheios do Espírito quando eles perseveravam em oração, em união, eles eram unidos. Aí em Atos 2, em Atos 1 eles perseveravam, mostra. Em Atos 2 eles foram cheios do Espírito. Os mesmos que recebeu o sopro do Espírito Santo de Jesus. Em Pentecostes eles foram cheios do Espírito. Uma coisa é eu dizer que estou na igreja que tem o Espírito Santo. Uma coisa é dizer que eu sou cristão que tem o Espírito Santo. Outra coisa é eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor, não de arrogância. Ser cheio do Espírito Santo é tirar do dedo da acusação, da fofoca, da intriga, da mentira, da inveja, do ciúme, das brigas, das contendas. Ser cheio do Espírito Santo é ir nadar contra a maré, é lutar contra aquilo que quer me tirar do caminho, é não dar ouvido àqueles que muitas vezes acusam. Ah, eu podia ter parado muito tempo atrás no meu caminho, se eu fosse dar ouvido às fofocas e os dedos que apontam. Ele é descalço? Não, ele é calçado. Não, ele é cabeludo? Não, ele é careca. Ele é assim. Quantas coisas. Eu estou dando um exemplo. Ah, não quero caminhar mais porque não dá. Não, a minha vida é no Espírito. Porque Paulo diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Agora veja, a palavra quando vem dizer testemunhar, na língua grega quer dizer ser mártir. Mártir. Temos que observar isto. Caminhar com Cristo. Cristo não falou que seria fácil ser um cristão. Testemunhar o nome dele. Amá-lo. Defender a sua palavra. Aí sim eu vou começar a entender que eu tenho água nesse copo, mas ele não está cheio de água. Vou dizer que eu tenho Espírito, mas será que eu sou cheio do Espírito? Muitas vezes eu participo, eu faço parte de um grupo do Espírito, mas eu sou cheio do Espírito? É preciso compreender que os apóstolos receberam as caixas de ferramenta em Atos 2 e foram dados a ele dons. Meu querido e minha querida, agora é preciso entender uma outra situação quando a gente fala que a Bíblia deve ser lida da mesma forma que ela foi escrita. Foi o Espírito Santo, então no Espírito eu preciso ler. E entender que às vezes uma frase nos diz muitas coisas. Veja que em Lucas, no capítulo 3, versículo 16, João Batista vem dizer o que ia acontecer, já pronunciando Jesus e o que aconteceria. Veja, ele diz aqui, ele tomou a palavra dizendo a todos, eu vos batizo com água, mas eis aquele que vem outro, mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Olha agora. Ele diz, eu vos batizarei no Espírito Santo. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Veja. No Espírito Santo e no fogo. Entendeu que são duas coisas? Eles tinham o Espírito Santo, mas não tinham o fogo do Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo, mas não tinham o fogo, a labareda, aqueles que conseguem transmitir, porque o fogo é luz.
O fogo ilumina, o fogo queima, o fogo contamina, o fogo ele queima, ele consome. Uma coisa é dizer que eu tenho no Espírito, que eu oro no Espírito, mas eu não tenho o fogo do Espírito. João Batista está dizendo aqui, ele vos batizará no Espírito Santo, versículo 16, e no fogo, e no fogo. Eu preciso entender o que ele quer dizer. Quando Moisés subiu ao monte, Moisés subiu, a sarça ardente estava tomada de fogo, mas ela não se consumia. Deus falou com Moisés ali, através daquele fogo: tirai a sandália. Viu o que João Batista falou? Eu não sou de desatar a sandália. Deus disse a Moisés: tire a sandália, porque o lugar que você pisa é santo. Eu preciso entender que quando o ser humano vive no Espírito, ele é recipiente santo, aonde o Espírito Santo tem acesso e liberdade na fala, na audição, no olhar, no coração, nas ações, no sentimento. Eu preciso compreender o que é que eu estou, como é que você, Edinho, está vivendo no Espírito, como é que você processa o Espírito. É gostoso fazer uma live para falar do Espírito, Edinho? É bom estar numa live, mas e após a live? Eu preciso me policiar se eu estou realmente vivendo cheio do Espírito e no fogo do Espírito. Esse fogo que tomou conta de Moisés. Elias no Monte Carmelo fez a sua oferta para Deus. Deus consumiu a oferta de Elias no fogo. Veja, será que a nossa oferta, o nosso coração que nós oferecemos para Deus está sendo consumido pelo fogo do Espírito? Eu preciso compreender qual está sendo o meu processo de caminho. Muitas vezes eu me intitulo cristão, dizendo que eu tenho o Espírito Santo, mas não sou cheio do Espírito Santo. Eu preciso compreender que a minha oração, como diz Paulo em Romanos 8, 26, por não sabermos orar e nem pedir como convém, o Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas, porque Ele sabe o que nós precisamos antes de pedir. Por isso que o Padre Jonas vem dizer, e muitos anos atrás, em 93, na sua oração, peça ao Espírito Santo. Ao deitar, peça. Levantou, peça. Durante o dia, peça. Vai pedindo no coração. Vai falando, vem Espírito Santo. Porque Ele é tudo. Ele vai enchendo, Ele vai mostrando, Ele vai clareando, Ele vai dando discernimento, Ele vai dando sabedoria, Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai dizendo para você isso não, isso sim, isso pode, isso não pode. Você vai matando um leão a cada dia, você vai detonando um leão a cada dia, acabando, destruindo, matando barata, espantando mosca, você vai, porque o Espírito Santo dá para você, para mim, para nós, discernimento, sabedoria. Porque Salomão pediu o quê? Sabedoria. Era a força de Deus. E o que aconteceu com o templo? Foi tomado pela glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Eu preciso compreender o que esta palavra está dizendo. Quando Paulo vem nos chamar a atenção, qual está sendo, a nossa oferta está sendo realmente queimada e consumida? A vela no altar. No altar tem a vela. E você percebe que passa um tempo, ela não está do mesmo tamanho. Ela vai se consumindo dia a dia. Até chegar um dia que ela não está mais ali. Ela se foi. O cristão, que é cheio do Espírito, ele é como vela no altar. Ele se reúne a cada dia, ele se junta a cada dia, ele convive a cada dia, e a cada dia ele vai se consumindo pelo fogo do Espírito, até chegar o dia de ter um encontro com o Senhor. E o viver é Cristo, o morrer é lucro. Que está em Cristo, como você disse, não morre, mas vive. O cristão verdadeiro, ele deixa se consumir pelo fogo no dia a dia, como a vela no altar. Eu preciso compreender que vela eu sou, que tamanho está o fogo do meu pavio. Nosso Deus, Ele nos consome, como diz lá em Hebreus 12, 28,
O fogo do Espírito Santo, em Hebreus 12, 28, consome. Ele vai consumindo, o fogo do Espírito vai consumindo aqueles que se entregam. Veja, em Hebreus 1, versículo 7, diz, na carta aos Hebreus, que os ministros de Deus, que os ministros da palavra, que aqueles que se colocam no caminho, são como labaredas de fogo. De onde eu vinha, as meninas olhavam para mim e falavam assim, olha, é de fogo. Me chamavam de fogo. Por causa do meu jeito de expressar, eu falava, Senhor, faz esse fogo acontecer em mim, não deixa. Tomara que elas me chamam de fogo e realmente, Senhor, eu compreenda esse fogo e que esse fogo, Senhor, me consuma, que eu seja cheio. Eu pedi que ele confirmasse, talvez nem ela entendesse porque elas me chamavam assim. Mas diz em Hebreus capítulo 1, versículo 7, que aqueles que se colocam, os ministros do Senhor, aqueles cristãos que são cheios do Espírito, eles são labaredas de fogo. Somos labaredas de fogo. Meu querido e minha querida, é preciso entender qual é o fogo que você tem para levar, para aquecer o coração das pessoas. Ou estou levando o quê? Uma mangueira de água para apagar a alegria das pessoas, para poder criticar, para poder destruir, para poder desfazer, medir as pessoas pelo passado, não pelo que a pessoa é. Veja, viver, o tema da live é viver no Espírito, mergulhar na graça do Espírito. Veja, Maria, o anjo diz, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo, a força, vai te envolver. Maria chegou na casa de Isabel dias depois e a voz de Maria, a voz, encheu Isabel do Espírito Santo. Diz Isabel, assim que a voz da sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo pela voz de Maria, pelo cumprimento de Maria, Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres. De onde me vem a honra de vir na minha casa, mãe do meu Deus. Meu querido e minha querida, a nossa voz está tendo a capacidade de atingir o coração das pessoas. Ou a nossa voz está no meio de intriga, de fofoca, de conversinha. A nossa voz pode fazer o que Maria fez. Eis aqui é o servo do Senhor, faça em mim segundo o Senhor a tua palavra. A minha voz, ela é potente de amor, de compreensão, de conselho. Tenho palavra de sabedoria, de entendimento. O Senhor está nos chamando e está nos chamando a nossa atenção, porque o fogo que envolveu Maria, o fogo do Espírito que tomou conta de Maria. Ou não entendemos aquilo que São Paulo diz na carta aos Tiago. No capítulo 3, versículo 10. De uma mesma boca que provém a bênção não pode prover a maldição. De uma mesma boca que diz que Jesus é o Senhor, não pode ter o dedo que acusa, porque neste momento essa pessoa tem o Espírito, mas não é cheio do Espírito. Tem o Espírito, mas não tem o fogo do Espírito. Para que a minha oração, veja, a minha oração, como Jesus diz em Mateus no capítulo 18, tudo que ligar na terra será ligado no céu, seja o raio que entre em conexão, o raio no dia de uma tempestade, da minha provação, da minha dificuldade, aquela chuva de tempestade, que tem aqueles raios, a conexão é com a terra, é da terra, segundo a ciência mostra isso. Entra em conexão e de repente sai aqueles raios tremendos. Jesus diz que mandaria o Paráclito, o Espírito Santo. Nesse momento, quando eu digo que eu sou cheio do Espírito, a minha oração tem conexão direta? É um para-raio? É um para-raio? Eu realmente estou ligando, como diz Mateus 18, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Naquele momento a conexão é direta?
Ou a minha oração atinge o teto da casa, e às vezes nem o teto da igreja. Às vezes não atinge o último fio do cabelo mais comprido. Não atinge. Eu preciso compreender que ter o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Eu preciso compreender que ter o Espírito Santo é uma coisa e ter o fogo do Espírito Santo é uma outra coisa bem maior. Como Jeremias vem dizer, lá no capítulo 23 de Jeremias, Jeremias deixa claro para nós assim, 23, versículo 29. Diz assim: não se assemelha ao fogo a minha palavra, oráculo do Senhor. Com o martelo fende a rocha. Deus diz a Jeremias: a minha palavra é como fogo. Não tem uma música na igreja? É como fogo que vaza, é como a brisa que abafa. Minha palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como fogo que alastra. A palavra de Deus é como fogo que alastra. Portanto, quando eu digo que eu tenho o Espírito, que eu vivo no Espírito, eu não coloco um relógio para a oração. Eu não coloco um tempo para estar com Deus. Eu não fico medindo, eu tenho prazer. Quem está cheio do Espírito, não ter o Espírito. Porque muitos têm o Espírito e provocam assassinatos, corrupção, latrocínio, genocídio. E têm o Espírito. Muitos que têm o Espírito praticam com a boca, com os ouvidos, com as ações, coisas que não vê do Espírito. Estar no Espírito é uma coisa, ser cheio do Espírito é outra. Eu tenho gosto, como diz em Apocalipse 3, quem tem ouvido diz, o anjo diz à igreja de Sardes, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E Paulo fala que nós somos templos, moradas, igrejas militantes do Senhor, que vamos um dia buscar a ascensão com o Senhor, como velas consumidas no altar. Não dá, meu querido e minha querida, para dizer que eu estou no Espírito e vivo como um manequim. Manequim produzido, uma aparência de ser cristão, mas vazios do fogo do Espírito. Não tenho a labareda nos pés, o fogo que exala, que caminha, que me leva, que me emana, que queima, que me consome no dia a dia. Eu quero orar com você, e muito, dentro dessa palavra. Mas é preciso entender como saber se vivemos no Espírito Santo, quando não prejudicamos ninguém, quando nós perdoamos as pessoas. E sabemos que os maiores desafios nossos estão na igreja, e muitas vezes dentro da igreja. Quando as nossas falas sejam as falas de Maria, quando nossos sentimentos arrancamos tudo aquilo que condena as pessoas, quando controlamos as nossas ações. Muitos querem ser cheios do Espírito, mas não querem mudar as suas manias. Jesus diz em João 14, o Espírito Santo é paz. Ele diz, eis que vos deixo a paz. Aí ele falou, não, vou deixar não, porque eles não pegam. É uma coisa de deixar, liguei na tua casa, deixei uma encomenda no seu portão, tá aí uma sacolinha, a pessoa depois acaba outro pegando e vai embora. Pessoal, eu tô aqui no portão para te entregar uma encomenda. Jesus sabia que nós não buscaríamos. Então ele diz, eis que vos deixo a paz. Aí ele fala, não, eis que vos dou a minha paz. Então ele entregou a paz. É o Espírito Santo que está em nós. Nós temos essa paz. Como diz a palavra, toda casa que entrar e desejar, a paz esteja nessa casa. Paz de Jesus, meu irmão, mas a paz que eu tenho, não a paz que eu professo nos meus lábios somente. Estou dando a paz que eu tenho, paz de Jesus. Viver no Espírito está muito além. Porque Jesus diz, o mundo também dá a paz. Mas não é a paz que eu dou, diz João 14. A paz que eu dou não é essa que o mundo dá.
O mundo também diz, apresenta uma paz cheia de vinhos da devassidão, da discórdia. O Senhor, Ele está mostrando o viver no Espírito. É nadar contra a maré. É nadar contra a maré. É eu ter gosto e prazer pela palavra e pela oração. Por isso que São Paulo vem dizer nas cartas aos Tiago, guarda isso. Olha o Espírito Santo. Lá na carta aos Tiago, no capítulo 4, versículo 5 diz assim: ou imagina que em vão, diz a Escritura, quer dizer, ou imagina que a Escritura é uma coisa vã. Sois amado até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Que coisa mais linda. Temos que buscar o Senhor, Isadora. Buscar essa paz, buscar, desejar o Espírito. Clamar o Espírito. Como aquele pai. Que o filho ia todo dia procurar o pai. Aí o pai de longe via que o filho estava vindo. Aí o pai se escondia. Aí o filho, papai! Papai! Aí procurava, daqui a pouco o pai aparecia. Tchá, tchá, tchá. Ai, papai, o que você quer, meu filho? Quero isso, tá bom. Filho ia embora. No dia o filho voltava, papai! E o pai escondido de novo. Papai! Ele gritava. Ô, papai, onde você tá? Papai aparecia. Tchá, tchá, tchá. Aí, o que foi, filho? Eu quero isso, tá bom, filho? Chegou um dia que o filho pegou o papai, mas por que o senhor faz isso? Toda vez que eu venho te procurar, eu fico gritando no senhor, o senhor se esconde. Ele disse: é um prazer ver você me procurar, meu filho. É tão gostoso ver você me procurar e me chamar. Mas você vê que todas as vezes que você veio, eu me apresentei. Mas eu sinto prazer em ver você me procurar. Deus, que é Pai, tem prazer. Muitas vezes você não vê, eu não vejo. Mas o prazer de Deus é ver os filhos gritando até ele: papai do céu. Por isso que ele ensinou: orai, Pai nosso. Papai, papai. Muitos chamam chorando. Outros falam: Deus não me ouve. Aonde ele está? Por que isso? Por que aquilo? E ele está vendo. Ele tem o prazer de ver e ele vai ajudar. Mas ele ajuda aqueles que verdadeiramente crê na força do Espírito que foi dado. Que é o Espírito Santo que suscita a oração, a fé. Por isso que Isaías 55, versículo 6, Deus diz, através do profeta Isaías: buscai o Senhor já que ele se deixa encontrar, invocai-o já que ele está perto. Invocai. O Senhor está nos chamando a invocar o nome dele, invocar, a clamar, a pedir, a ir atrás, para que sejamos cheios do Espírito. Sim, e quando nós buscamos o Pai, chamamos o Pai, também temos que lembrar de agradecer ao atender do Pai. A quando chamamos Ele, clamamos por Ele, Ele nos responde, porque Ele está sempre pronto para responder os seus filhos que o procuram, assim como na história que você contou. Então, agradecer a Deus pela misericórdia dEle, pelo olhar dEle para nós, que somos tão fracos, tão pequenos. Ele olhar para nós e nos abençoar, nos proteger, nos amar tanto que enviou o seu Filho amado para sacrificar-se por nós, dar o direito da salvação para nós. Depois ele nos ama mais ainda também quando envia o seu próprio Espírito para nos auxiliar, para ser o seu próprio selo, para nos ajudar. Então agradecer a Deus, render graças ao Senhor sem cessar todos os dias da nossa vida, para mostrarmos ao Senhor que quando Ele nos atende, quando Ele ouve o nosso clamor, quando Ele aparece para nós, assim como um pai ao chamar do seu filho,
Nós agradecemos pela vinda dele. Mostrar a gratidão para quando o Pai escutar o nosso muito obrigado, ele se sinta feliz. Ele nos ame ainda muito mais, porque reconhecemos o quão nada nós somos sem ele e o que ele faz na nossa vida. O quão tudo ele deixa a nossa vida ser grandiosa, próspera, com paz, a paz que ele dá, com amor, prosperidade, esperança, fé. Então agradecer ao Pai pela honra de sermos casa do Espírito, pelo amor dele por nós, pelo atender dele nas nossas orações. Isso sem cessar. Não é na primeira dificuldade que acontecer, nós deixarmos Deus de lado, nós esquecermos que nós estávamos nos enchendo do Espírito, nós deixarmos de lado todas as bem-aventuranças, os ensinamentos. É nós nos agarrarmos ainda mais ao Espírito de Deus e ao Pai Celestial e falarmos: Senhor, a dificuldade está grande, mas eu sei que estás em nosso auxílio, estarás presente conosco, dentro de nós, ao nosso lado, nos amparando, nos fortificando. Então, dentro do que você fala, do que você nos trouxe, de clamar a Deus, de pedir o auxílio do Pai, assim como o Filho, temos que também agradecer, para mostrarmos ao Senhor o nosso amor por Ele, porque o amor dele Ele nos mostra todo dia nas nossas vidas. Basta nós devolvermos esse amor todos os dias da nossa vida, porque o Pai está de braços abertos, pronto para nos receber o nosso amor para Ele. Que a graça e o amor do Pai venha sobre nós. Que essa força do fogo do Espírito venha nos fazer nos consumir no amor. Que o Espírito Santo suscite em nós o desejo e a força da fé, para que possamos fazer as montanhas ser transportadas, montanhas do medo, da angústia, da opressão, da depressão, as montanhas da dificuldade, das pedras que foram colocadas no nosso caminho ou na nossa vida, as montanhas das dores, de uma enfermidade, de uma tristeza, de uma perseguição, de uma situação financeira que chicoteia, de portas que estão fechadas. Que essa força da fé, movida por um desejo de cheios do Espírito, com o fogo do Espírito, possamos dizer: sim, eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu creio, Senhor, que Tu és a força, Tu és o poder, que Tu és o amor, que Tu és a bênção, que Tu és a paz, que Tu és a cura, que Tu és a libertação. Mas aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, em nós a fé que alcança, Senhor, os céus. E que dos céus, Senhor, vem o orvalho de paz, de luz e de vida. Senhor, que Teu Espírito nos enche de esperança, amor, que Ele nos fortaleça em todas as dificuldades. Senhor, que Ele venha em nosso auxílio, porque nós somos muito fracos. Nós não entendemos as coisas que Tu queres de nós. Para nós, humanos, falando da carne, é muito difícil, Senhor. Mas o Teu Espírito nos fortalece, nos dá coragem. Ele nos leva além. Ele nos leva num caminho que chega aos Teus pés, que chega ao Teu colo, que chega a Ti, Senhor. Muito obrigada pelo Espírito que deixasses em nosso auxílio, que enche-nos fortemente quando procuramos, quando queremos. Senhor, que nós não sejamos um copo só cheio, um copo que contenha, mas que nós sejamos um copo que transborde o Espírito, que a nossa face, que a nossa fala
que nosso andar, o nosso caminhar, as nossas decisões, elas transbordem o Teu Espírito, a Tua palavra, tudo que Tu queres para nós. Senhor, perdoa-nos todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas. Senhor, nós Te queremos na nossa vida. Nós queremos dar ouvido ao Espírito que sussurra em nossos ouvidos. Nós queremos, Senhor. Nós dizemos sim a Ti. Essa transformação que o Teu Espírito traz em nós. Senhor, olhe para nós com o Teu olhar bondoso, caridoso. Que Teu Espírito venha nos fazer enfrentar as situações, sanar todas elas. Pai, sem Ti é difícil. Sem Você nós não conseguimos. Obrigada, Senhor, por reforçar nos nossos corações o Teu amor, o Teu falar, eu estou próximo, eu estou perto. É só chamar por mim que eu Te atenderei. Eu estou aqui, eu me faço presente. Eu estou do seu lado, meu filho, minha filha. Muito obrigada, Senhor, por essa fala, por esse olhar para nós. Obrigada por escutar os nossos clamores, ó Pai. Obrigado pelo dom da vida. Obrigada por toda a natureza, por todas as invenções que nos auxiliam todos os dias. Obrigada pelos nossos trabalhos, as nossas famílias. Obrigada por ser o nosso auxílio durante as dificuldades. Pai, muito obrigada. Que a nossa casa seja cheia do Teu Espírito. Seja inundada de Tuas bênçãos, Senhor. Que o sopro do Teu Espírito entre dentro de nós e faça morada, porque nós queremos. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos Tu na nossa vida. Obrigada por nos fazer entender que temos que cuidar do templo que somos. O templo do Teu Espírito, aquele que vem em nosso auxílio. Muito obrigada, Pai. Deus de amor e de bondade, na graça do Teu Espírito Santo, reunimos nessa hora, porque sabemos que o Espírito Santo penetra tudo. Por isso, Senhor, quero que Teu Espírito Santo nesta tarde viaje em nossas entranhas, em cada célula, membro e órgão do nosso corpo, e até mesmo nas medulas, Senhor. Liberte, Senhor, muitos irmãos, pela força do Teu Santo Espírito, que cura, que a seiva do bem, que a seiva da libertação, que a seiva do amor. Que Teu Espírito, Senhor, nesse momento, vem como fogo abrasador, Senhor, queimar tudo aquilo que atrapalha, que é lixo, que é entulho, quinquilharias, que muitas vezes tem se alojado na porta ou na casa dos nossos irmãos e na nossa casa. Deus querido, evoco a força do Teu amor e do Teu nome, para que vá, Senhor, e visite nesse momento cada coração, cada casa, e aonde quer que esteja agora, qualquer espécie de dificuldade, Senhor. Busca, Senhor, a Tua mão, a Tua misericórdia, Senhor. Segura o Senhor na luz do Teu Santo Espírito, Senhor, pelo poder da Sua Santa Cruz. Liberta, Senhor, agora. Por isso, Senhor, evoca o Teu Espírito por todas as situações da minha vida, da vida dos meus irmãos e todos aqueles que estão conosco nesta hora, da nossa casa e de todas as situações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, de todos os anjos e santos do céu, assim como a Virgem Imaculada. Que venha essa força e essa bênção sobre nós, nossa casa, nossa vida, todos meus irmãos que agora estão e aqueles que na sequência irão estar dentro desta live. Que confirme essa graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede cheio e cheia
do Espírito, agora e sempre. Amém. Um beijo no teu coração, na tua vida, no teu espírito. Que o fogo do Espírito Santo de Deus te consuma. Amém. Até o próximo.